Então, irmãs, nós não devemos virar as costas para as pessoas que nos entristecem, né? Devemos perdoar. E aí ele continua dizendo, aqui no versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, o amor é o dom perfeito, é o dom supremo, é o único dom que evidencia que realmente nós somos eleitas. Existem religiões dentro do cristianismo que dizem que para você se certificar de que você tem o Espírito Santo, você deve falar em línguas, né? Ou você deve ter um dom miraculoso, né? Mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala o contrário, que Deus distribui diferentes dons, mas que o dom do amor, ele é o dom supremo, ele é a característica daquele que é nascido de Deus, como lá em 1 João, nós vemos, né? O apóstolo João fala bastante sobre isso, que o amor é dom de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu não amo os meus irmãos, né, e um amor bíblico, que é um amor sofredor, benigno, um amor que não é ciumento, que não é soberbo, um amor que não busca os seus próprios interesses, se eu não tenho esse amor para com os meus irmãos, se eu não pratico esse amor, não exercito esse amor, então eu não sou nascido de Deus, né? Preciso nascer de novo. E aí ele diz no versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, o que vai dirigir, né, as suas ações? A paz de Cristo. A paz de Cristo é que tem que ser o mediador, né, dos seus conflitos. Então, a solução para os seus conflitos não deve ser a separação, não deve ser o afastamento, não deve ser deixar para lá. A Bíblia não ensina a deixar para lá. A gente não deve deixar para lá os nossos conflitos. A paz de Cristo é que tem que resolver os nossos conflitos, né? Porque é uma ordem de Deus que nós vivamos unidos. É ali que o Senhor ordena a sua bênção, onde há união entre irmãos. Então, você quer que a Igreja Presbiteriana Peniel seja abençoada? Você quer que a SAF da Peniel seja abençoada? Então, que a união, que a paz de Cristo seja visível entre vocês, né? Ali o Senhor vai ordenar a sua bênção, quando os irmãos estão unidos e quando eles estão unidos em amor, quando esse vínculo que os une não é interesse, porque você concorda comigo que se eu tenho amizade somente com as pessoas que são boas para mim, né, que retribuem os favores que eu faço para elas, então não é um amor legítimo, é uma troca de interesses. Eu ajudo a fulana, mas a fulana também me ajuda. Então, até os ímpios amam dessa forma. Agora, amar como o Senhor Jesus nos amou, sem esperar nada em troca, né? Porque o Senhor deu sua vida por nós e o que nós damos a Ele? Os nossos pecados, né? Nós não contribuímos em nada com a nossa salvação. Então, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos despojar de uma vida ímpia. E a vida ímpia não é somente uma vida distante da congregação, né? Não é uma vida distante da religiosidade, mas é uma vida distante do amor de Cristo. Se nós estamos vivendo assim, precisamos nos arrepender. E aí ele diz assim, ou seja, a paz de Cristo, né? É a qual nós fomos chamados em um só corpo. Por que nós fomos chamados para viver em um corpo, né? Porque a paz de Cristo, ela é o que deve reger a nossa caminhada cristã, né? Nós fomos chamados para isso, para viver unidos com os nossos irmãos, para viver em um só corpo. Então nós temos que viver em um só corpo em paz e não distantes, afastados. Né? Não tem aquela música que a gente canta, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor? Irmãs, se nós estamos cantando isso e não estamos vivendo isso, nós estamos mentindo. Então nós precisamos rever a maneira como estamos vivendo os nossos relacionamentos com as nossas irmãs. E aí ele conclui o versículo 15 dizendo, e sede agradecidos. Ou seja, a maneira como eu vivo deve mostrar gratidão
Gratidão pelo que eu já recebi de Cristo antes da fundação do mundo. Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Então, é essa gratidão que eu devo mostrar nas minhas atitudes. Não obedecer a Deus como se fosse um pesar, porque o Senhor vê os nossos corações, as nossas intenções, não é? Mas sermos agradecidos. Eu quero obedecer o Senhor porque Ele me salvou. O que seria de mim se Ele não tivesse salvo a minha vida? Se não fossem as misericórdias do Senhor, né, eu já teria sido consumida, porque Ele morreu pelos meus pecados, eu continuo pecando. Então, é um motivo para que o Senhor derrame sua ira sobre mim. Nós damos motivos constantes para o Senhor derramar ira sobre nós. Mas dia após dia, o que Ele derrama sobre nós? As suas misericórdias, né? Então, devemos ser agradecidos. E aí o versículo 16, ele é o versículo que vai fechar o nosso estudo. É importante que vocês até memorizem esse versículo, irmãs. E se perguntem, eu estou fazendo isso? Vejam, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela deve habitar em nós ricamente. Sabe quando você come bastante e fica cheia? Você fala, puxa, eu estou cheia, eu estou sentindo aqui na minha boca ainda o sabor da cebola, daquele vinagrete que eu comi. Né? Então você está cheio, aquilo exala de você. Né? É assim que a palavra de Cristo deve habitar em nós. Não é saber 2 ou 3 versículos de cor. É meditar na lei do Senhor todos os dias. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Salmo 1. Né? E na sua lei medita de dia e de noite. Lá no Salmo 119, o salmista também diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Né? Assim que a gente deve se relacionar com a palavra do Senhor, se alimentar dela. Assim como a gente come todos os dias, a gente precisa também meditar na lei do Senhor todos os dias, e que ela habite ricamente em nós, que a gente estude a palavra de Deus até que ela exale de nós, que ela saia naturalmente. A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Se meu coração estiver cheio de novelas, tragédias dos jornais, né? Das fofocas das vizinhas, das músicas mundanas que eu ouço, de assuntos triviais, é disso que eu vou falar com as minhas irmãs e não vou produzir edificação. E a Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãs, palavra torpe não é só palavrão, é uma palavra podre, uma palavra inútil, que não serve para nada, que não edifica, porque o versículo termina dizendo assim, antes, fale somente aquilo que seja bom, para produzir graça e para edificar aqueles que te ouvem. Será que aquilo que nós temos falado tem produzido graça? Tem edificado as pessoas que nos ouvem? Se não tem, então são palavras torpes? Sim, mesmo que não sejam palavrões, gírias, né? E aí ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Às vezes a gente fala assim, eu não quero nem saber da vida dos outros, está fazendo besteira, problema dela. Não, nós devemos nos instruir mutuamente. Mas como? Eu não tenho experiência para instruir, eu sou jovem. Isso não é desculpa, irmã. É com a palavra de Cristo que você vai instruir as outras irmãs, né? E a irmã que é jovem hoje, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque quando você estiver mais velha, você vai ser aquela mulher de Tito 3, que vai ensinar as mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem tementes, boas donas de casa, não é? Para ser uma mestra do bem, como lá em Tito 2, eu preciso começar agora a estudar. Quem quer ser mestre um dia, já precisa começar a estudar o quanto antes. Então nós precisamos que hoje, nesse dia que se chama hoje, a palavra de Deus já comece a habitar cada vez mais ricamente em nós, para que a gente seja capaz de instruir outras mulheres. Existe até um pensamento equivocado a respeito da submissão da mulher, de que a mulher deve ficar calada em um sentido amplo, que ela não deve falar absolutamente nada, entrar muda e sair calada da igreja. Isso não é verdade, isso não é bíblico, né? Mais para frente a gente pode falar sobre isso. Lá em 1 Coríntios 12 a 14, ele está falando do culto.
E ele fala isso, e em outros momentos da Bíblia também, nós somos ensinados pelos apóstolos que nós não devemos exercer a autoridade de homem, mas instruir umas às outras nós devemos, né? Nós não devemos ensinar os nossos pastores e mestres, os nossos presbíteros, eles que devem nos ensinar, mas nós devemos ensinar as outras mulheres que convivem conosco, né? Que fazem parte da nossa comunidade da fé. E o versículo diz: aconselhai-vos mutuamente. Mas com o que eu vou aconselhar? Eu não sou muito sábia para aconselhar, não tenho muito conhecimento, eu não sou muito vivida, eu não sei o que falar. É a palavra de Cristo. Veja, ele diz assim: aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. E se vocês lerem Provérbios 8, vocês vão ver que a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Cristo. Se a palavra de Cristo, então, habitar ricamente em mim, eu terei condições de instruir outras mulheres, de aconselhar outras mulheres, como? Biblicamente. Aconselhando biblicamente não tem como errar, né? Dando conselhos de experiências pessoais eu posso errar, porque eu sou pecadora e o meu coração é enganoso, mais do que todas essas coisas, e perverso, né? Jeremias 17:9 diz isso. Os nossos corações, irmãs, são enganosos. Então, aquilo que nós achamos, isso não é conselho. Muitas vezes o que eu acho deve ser transformado, tem que ser abandonado, e eu tenho que me despojar desses pensamentos para me revestir dos pensamentos de Deus. Então, não confie tanto no que você acha, confie no que a palavra de Deus diz. Por isso que ela deve habitar ricamente no seu coração, né? E aí ele diz: louvando a Deus, ou seja, o que deve sair da minha boca, com que eu devo instruir as pessoas, sempre com algo que louve a Deus, a palavra de Cristo. Quando eu ensino a palavra de Cristo para alguém, quando eu instruo alguém biblicamente, estou exaltando Cristo, exaltando a palavra de Cristo, como ela é eficaz, como ela é viva, como ela é útil para tudo. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Para a correção, para a educação na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. Então, eu preciso que a palavra de Deus habite ricamente em mim e eu preciso instruir outras pessoas biblicamente, porque com isso eu exalto a Cristo, eu exalto a riqueza da sabedoria de Cristo, né? E aí ele diz, com salmos e hinos, ou seja, a boca não fala do que o coração está cheio? Se a palavra de Cristo habitar ricamente no meu coração, o que é que vai exalar da minha boca? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, aquela pessoa que ela tem a palavra de Cristo na sua boca, na ponta da língua, ela está sempre proferindo salmos, ela está sempre louvando ao Senhor, ela está sempre entoando hinos de louvor ao Senhor. Não é uma pessoa que vive murmurando. Uma pessoa que vive murmurando não serve para a obra do Senhor. Porque na obra do Senhor a gente vai precisar encorajar outras mulheres, consolar outras mulheres, evangelizar outras mulheres e sermos exemplos, testemunhos vivos para os nossos filhos e filhas. Nós precisamos, irmãs, fazer discípulos. A ordem do Senhor é essa: ide, fazer discípulos de todas as nações. Isso não é só para os missionários da APMT, não são só para os missionários da Agência de Missões Nacionais, né? da Junta de Missões Nacionais, das Missões Portas Abertas. Não, é para nós, é para cada um de nós. Jesus estava falando com cada um de nós. Então, nós somos discípulas de Cristo, então nós temos que fazer discípulos também. Para isso, a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em nós. E assim, o nosso relacionamento com as nossas irmãs tem que ser revestido de eternos afetos de misericórdia, né? De ver a irmã pecando e humildemente chamar a irmã a sós e admoestar. E não abandonar a irmã, né? Mas se compadecer do sofrimento, da luta que talvez ela esteja passando e vocês não sabem. Precisamos ser amigas umas das outras. Nós precisamos ser unidas, ter comunhão, ser um corpo bem ajustado, totalmente ligado, né? Uma família, né? Então, esse tema é muito importante, amizades que edificam. Dentro do corpo de Cristo, nós precisamos ter esse relacionamento. Nós chamamos um ao outro de irmão,
Mas se nós não estamos tratando o outro como nossos irmãos, como sangue do nosso sangue, então nós estamos sendo hipócritas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude e que Ele aplique essa palavra no nosso coração, nos transformando. Ainda que para isso, primeiro, Ele precise nos rasgar, nos ferir, nos humilhar, mostrar que nós estamos pecando. Mas o Senhor é aquele que fere, mas também é aquele que sara. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos transforme, que Ele nos restaure, que Ele faça de nós novas criaturas, revestidas como eleitas de Deus, santas e amadas. Em nome de Jesus. Amém.